Semana passada, nós iniciamos a nossa reflexão do mês, o nosso tema, trabalhando a ideia do fôlego de vida. E a gente analisou a partir do Gênesis, a partir de Salmos, de outros textos na Bíblia, quando a Bíblia fala a respeito da criação, como é que Deus fez para criar o mundo, como é que Ele atuou na criação, e a gente viu que um termo que vai aparecer constantemente na Bíblia ao longo de toda ela é a palavra Espírito. E aí nós vimos que a palavra Espírito, ela vai ter o conceito de ar, fôlego, vento e várias ideias conectadas com o ar em movimento. E aí nós vimos que em alguns contextos a palavra Espírito vem para a gente no sentido de respiração, de você inspirar algo. É por isso que quando a Bíblia fala sobre a palavra de Deus ser inspirada por Deus, o Paulo fala isso lá em Timóteo, ele está vinculando diretamente essa ideia de que há uma ação de Deus que sopra, e a gente sabe que esse sopro é também traduzido na nossa Bíblia, muitas vezes, pela palavra Espírito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a partir dessa reflexão, eu fiz a seguinte pergunta: o que você está respirando? E a gente viu que fisicamente é o oxigênio, mas se a gente vai levar essa pergunta para a alma, o que você respira para que a sua alma tenha vida? O que o mundo respira para que haja vida no mundo? Nós descobrimos que quando Deus criou o mundo e Deus nos criou, Ele fez toda a sua criação para que na essência ela respirasse do seu espírito, respirasse de si. E aí nós vimos que o homem, pelos seus pecados, pela maneira como tentou viver a sua vida independente de Deus, ele se afastou de Deus e ele foi perdendo o fôlego de Deus. E o perder do fôlego de Deus acontece mais ou menos, e Deus ele escolhe utilizar esse termo fôlego, porque Ele está querendo trazer para a gente, quando ele se chama de Espírito, Ele está querendo trazer para nós exatamente essas ideias. Se a gente cortasse o oxigênio nesse momento do ambiente que nós estamos, a gente não morre imediatamente. Primeiro, você não sente absolutamente nada, porque o seu corpo tem algumas reservas de alguns segundos. Depois o seu cérebro começa a acusar que alguma coisa está diferente. Aí você começa a sentir um pouco de fraqueza. Aí sua vista vai escurecer, você vai ver alguma coisa turva. Aí daqui a pouco você vai desmaiar e só então você morre se o oxigênio não for restabelecido. O mundo e nós funcionamos da mesma maneira quando a gente se desconecta de Deus. A partir do momento que o mundo e o homem se desconectou de Deus, ele não morreu imediatamente, embora quando Deus cria o homem, ele fala: olha, se você pecar, você vai morrer. E ele peca e ele não morre imediatamente, mas inicia-se o processo da morte por asfixia. E quando a gente olha para o mundo, a gente refletiu um pouco sobre isso na semana passada, a gente descobre que o nosso mundo não está respirando Deus. Ele não está nas suas estruturas, na maneira como ele está construído, na maneira como as pessoas estão fazendo as escolhas de vida delas, a gente não percebe Deus presente em todas essas coisas. Inclusive é um dos grandes questionamentos que volta e meia a gente escuta, quando as pessoas olham toda essa maldade e pensam: não, se Deus existisse a coisa não estava desse jeito. Na verdade, a pergunta ela é sempre feita da maneira errada. A pergunta deveria ser: se Deus estivesse presente, as coisas estariam desse jeito? E é justamente sobre isso que a gente falou na semana passada e a gente vai dar continuidade todo mês, refletindo e pensando sobre isso. O que nós estamos respirando? Por que às vezes o nosso mundo não está do jeito que ele foi criado para ser? Por que às vezes a nossa vida não é da maneira como ela foi criada para ser? E a gente sente, a gente sabe que a nossa vida foi criada para ser diferente do que muitas vezes é, já que frequentemente a gente se pega insatisfeito com a nossa própria vida. Aí, semana passada ainda, nós vimos que essas duas palavras são as palavras que vão aparecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como raízes, como origem da palavra Espírito. A primeira lá em cima,
que é hebraica se pronuncia ruach, e a de baixo, pneuma. A pneuma é mais fácil porque a gente chama aquilo que a gente enche de ar para rodar com o nosso carro de pneu. E quando você vai no médico para tratar o seu pulmão, você vai num pneumologista. Então, o pneuma é mais fácil porque a gente continua usando a mesma raiz da palavra grega, a gente continua usando no nosso dia a dia. Em alguns momentos, quando a gente vai falar sobre ar, ou sobre respiração, ou sobre pulmão, ou sobre essa necessidade que a gente tem de entrar em contato com esses elementos de fora para trazer energia para dentro do nosso corpo, para que a gente então possa responder a isso tudo. Hoje, a nossa reflexão ela vai ser em como que a gente pode recuperar o fôlego de vida de maneira prática. E a gente vai, ao final de tudo, até fazer uma prática de espiritualidade juntos aqui. A religião é um movimento que sempre esteve presente na história do homem, inclusive de culturas que, quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente descobre que elas não tiveram conexões diretas com outras culturas. Agora, qualquer lugar do mundo que você vá, mesmo em tribos remotas na Ásia, na África ou no Amazonas, tribos que ainda não tiveram nem contato com o que nós chamamos de civilização do mundo ocidental, você vai descobrir que existe religião lá. Que existe na mente das pessoas, de todas as pessoas, e isso é comum a todas as religiões, o sentimento de que existe algo mais. O mundo não é só isso, a realidade não é só isso que eu enxergo. A existência, ela não se resume só a essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, quer trabalhar, conseguir comida, relacionar com pessoas, tratar problemas e ter lazer. E tudo. O mundo não é só isso. A existência, ela não é só isso. Existe algo mais. O que vai acontecer é que em todos os povos, o homem ele vai tentando procurar por esse algo mais a partir de si. E é onde as religiões elas vão se desenvolvendo de maneiras as mais diversas possíveis. Na história recente, quando a gente chega um pouco mais perto de nós, e pensando no mundo ocidental e naquilo que influencia a gente diretamente, a nossa maneira de pensar diretamente, nós começamos a viver alguns movimentos que iniciaram críticas à religião cristã, principalmente pela maneira como a religião cristã estava posta. E aí é aquele negócio que às vezes a gente comenta. Se a gente tem uma experiência ruim com a religião, normalmente a gente vincula Deus à experiência ruim, e aquele exemplo que eu já falei aqui, que eu acho que não tem muito sentido aqui, que lá em Minas tem um pouco mais, de que você lava o neném na bacia, a bacia fica suja e você joga a água fora com o neném junto. Né? Que é aquela ideia de que o neném não está sujo mais, você não precisa jogar ele fora. E a gente às vezes faz isso com Deus. A gente joga Deus fora quando a gente detecta problemas na religião. E quando a gente vai pensar um pouco sobre esses movimentos, desde que houve a primeira ruptura com a Reforma Protestante rompendo com a Igreja Católica, o ser humano descobriu que a Igreja Católica não tinha tanta força assim mais, e que começou a haver possibilidade para questionar aqueles dogmas que até então quem questionava ia para a fogueira, era morto, ou perdia o emprego, ou ia para a cadeia, ou era execrado da sociedade. De repente, as pessoas podiam começar a questionar, e ao invés disso, talvez elas até poderiam escrever livro, ganhar dinheiro e dar palestras em universidades, e poderiam daqui a pouco serem tidas como as pessoas inteligentes em oposição àquelas pessoas que viviam as suas religiões. Nós começamos a viver do século XVI, XVII para cá uma sequência de movimentos históricos, que alguns nomes estão ali, né, como o Renascimento, como o antropocentrismo, quando Deus sai do centro
da história humana, o homem ele já não olha mais para Deus primeiro, para depois avaliar as coisas a respeito da sua vida, mas o ser humano se coloca no meio, e aí significa antropo, é homem em grego, então o homem se coloca no meio, no centro, e a partir do homem que as coisas começam a ser repensadas. Nós temos o iluminismo, que não está escrito ali, mas que surge como uma ideia de que agora a luz chegou. Nós saímos da idade das trevas, em que historicamente a gente chama a idade média de idade das trevas, e agora a luz chegou a iluminação, agora as coisas estão claras, eu consigo enxergar. O iluminismo leva para o racionalismo, que é onde nada que eu não consigo racionalizar, estabelecer padrões lógicos, pode ser tido como verdade, e a gente vai ter aquela famosa frase do René Descartes, quando ele vira e fala assim, penso, logo existo, e aí ele estabelece o pensamento, a racionalização, como a base de toda a existência, e as coisas vão sendo construídas em cima disso. A partir disso vai surgir movimentos como humanismo, individualismos, alguns outros ismos que a gente já estudou também, e por fim a gente chega no evolucionismo. É quando no século XIX, como resultado de todos esses pensamentos, o homem começa a questionar também a sua origem. Porque até então, quando Deus estava no centro, a origem do homem era Deus. Mas agora que o homem está no centro, e a gente precisa lidar com essa situação, porque se Deus me criou, a criatura não pode ser o centro. O centro é o Criador. Se Deus me criou, Ele me criou com um objetivo e com um propósito, então eu não posso fazer as coisas do jeito que vem na minha cabeça para fazer. Agora, se eu consigo eliminar Deus do processo criativo, e eu consigo estabelecer algum tipo de fator aonde eu tenha surgido como fruto de um acidente ou de algo que não Deus, então eu posso estar no centro. Se de repente eu sou o último passo de uma escala evolutiva, então eu sou o centro. E aí o evolucionismo ele surge, e o Darwin ele vai ser a figura central, embora não foi ele que inventou isso, já eram ideias que estavam sendo trabalhadas e eles estavam procurando de várias maneiras tentar explicar a situação. De outra maneira tem a questão da macroevolução, tentando pensar também na origem do cosmos, na origem do universo, todas as coisas. Então os astrônomos estavam trabalhando de um lado, os físicos e os biólogos estavam trabalhando de um outro para tentar chegar nesse momento aonde traz para a gente a ideia de que não, você é fruto de uma evolução, de um tempo, e você está no topo, porque a gente agora domina sobre todas as outras criaturas. E aí nos séculos XIX e no século XX, nós presenciamos uma forma de racionalismo que procurou afastar a busca por Deus da vida das pessoas. E aí nós vamos ter 3 ismos que vão surgir a partir daí. O ateísmo, que nega o teísmo, que é a ideia de um Deus pessoal que age. O agnosticismo, que é a ideia de que pode até ser que exista, mas não tem como a gente saber quem é, então é inútil ficar procurando. E o deísmo, que é a ideia de que existe, mas ele não liga, ele não interfere na gente, e a gente é só um pó de areia no meio desse negócio todo, ele não está nem aí para o que a gente está vivendo aqui. Todos esses ismos, eles começaram a afetar as construções de pensamentos de algumas coisas que, às vezes, hoje, quando você vai escolher se você vai comprar um produto ou não durante a semana, você está sendo influenciado por toda essa construção de séculos de pensamento. Às vezes, obviamente, sem saber, porque a gente simplesmente sente a vontade e vai lá e faz. A gente não fica pensando, por que eu senti essa vontade? Por que isso está dentro de mim? Por que se eu não comprar agora, vem uma compulsão dentro de mim que mexe comigo, me chacoalha e eu não consigo, eu fico triste, eu fico chateado, eu entro em depressão, eu acho que a vida não tem mais sentido. Por que eu preciso disso que eu vou fazer? A gente não pensa, a gente simplesmente sente a vontade, a gente vai lá e faz, ou a gente vai lá e não faz. Agora, se a gente vai analisar, nós somos influenciados por
toda essa cadeia de pensamentos, a maneira como a gente começa a desenvolver a vida da gente. Nesse campo das evoluções das ideias, o evolucionismo ele saiu do campo da biologia e ele entrou para o campo do próprio ser, do ser humano. O ser humano ele começou a entender, e aí o século XIX trabalhou muito isso, e o século XX foi a época da gente provar se isso era verdade ou não, de que assim como houve essa evolução biológica, que a gente foi se transformando de um animal inferior num animal superior, essa coisa foi acontecendo, essa evolução também estava em curso na questão moral e ética do ser humano. O ser humano também estava se tornando um ser melhor. Um ser evoluído no sentido de que ele conseguia pensar em coisas superiores. Da maneira como, quando era dessa maneira aqui, ele só pensava no básico que o instinto levava ele a pensar, agora o ser humano aqui consegue romper com instintos e tomar decisões um pouco mais claras, mesmo que o instinto leve o ser humano a matar o outro, o ser humano para e pensa, mas será que eu vou matar mesmo? Será que isso é o certo? E aí os dilemas éticos e morais, eles quebram a questão de instinto, começa a trabalhar na questão de que existe um certo e um errado e você não pode agir de qualquer jeito, como é que você está vivendo assim? E aí a ideia é que o ser humano evoluiria para chegar num momento em que também moral e eticamente ele estaria acima de todas essas questões de violências, de problemas, de abusos e de qualquer outra forma que a gente vai ter de maldade que um ser humano pode fazer. E aí é nesse campo fértil que surge o capitalismo que engole o Ocidente e o comunismo e o socialismo que engole o Oriente. Duas ideologias aparentemente contraditórias, que estavam lutando entre si, mas duas ideologias profundamente enraizadas no materialismo. As duas ideologias tratando exclusivamente o material, físico, e tentando responder como é que a gente pode lidar melhor com a matéria. E aí a gente sabe pela história que o socialismo e o comunismo, como proposto originalmente, acaba caindo no mundo, tem só um ou outro país que ainda adota isso de maneiras totalmente distorcidas com o que era a proposta inicial também. O capitalismo acaba abraçando o mundo. E aí quando a gente volta um pouquinho para o início do século XX, a gente descobre o ser humano tentando de todas as maneiras afastar a ideia de Deus de qualquer setor da sociedade. Mas aí a gente tem que lembrar que todo ser humano sabe que existe algo mais. Todo ser humano sente que tem alguma coisa além. O ser humano, mesmo que olha para isso aqui, ele fala, pode até acreditar que a coisa é assim, mas ele sente lá dentro dele, mesmo sem saber explicar exatamente como ou porquê, que existe alguma coisa além disso. E aí o que a gente vai ver surgindo no mundo, no século XX, é que uma vez que a nossa sociedade não tem mais Deus como uma referência, mas sentindo a necessidade de algo mais, as pessoas se voltam para o nacionalismo e para o culto à personalidade. Tudo isso é uma maneira do ser humano tentar botar para fora o desejo que ele tem por Deus. A necessidade que ele tem por Deus. Então, se não há Deus, e se nós estamos nos tornando pessoas superiores, e se nós estamos evoluindo em relação ao que éramos anteriormente, figuras como Hitler, como Mussolini, como Lenin, como Stalin, como Pol Pot, e como tantos outros que a gente poderia ficar citando aqui, Franco e tantos outros, eles surgem com grande apoio, grande apelo popular, e as pessoas, eles olham para o seu país, eles começam a adorar o seu país, e as pessoas olham para figuras que representam o seu país, e elas começam a adorar as figuras que representam o seu país, porque ele queria adorar a Deus. Mas ele foi completamente desligado de Deus. E aí, o século XX, que seria o século da evolução, que seria o ápice do racionalismo, que seria o momento em que o ser humano saiu
da pior situação, saiu de ser um animal e foi chegando e conseguiu se desligar de superstições e foi evoluindo e foi evoluindo. O século XX ele se torna o século mais violento da história do ser humano. Se a gente fizer um levantamento dos 500 anos antes até o século XX, no século XVI, 1.600.000 pessoas foram mortas em guerra, por conflitos. No século XVII, o número subiu para 6.100.000 pessoas mortas em conflitos. No século XVIII, foi para 7 milhões. O século XVIII foi o melhor século, proporcionalmente falando, porque a população humana cresceu mais do que a violência. Então, por mais que você vê ali que teve 900.000 mortes a mais, mas a população cresceu muito mais do que isso. Então, esse foi o melhor século que a gente teve. Mas aí, o século XIX, nós temos 19.400.000 mortes por guerra. E aí a gente entra no século XX e nós temos 109.700.000 pessoas morrendo por causa de conflito. Maior salto proporcional em números absolutos, e o ser humano, ele descobre que ele evolui cientificamente, ele evolui tecnologicamente para poder descobrir novos meios para matar o outro ser humano. Porque o ser humano não conseguiu evoluir moral e eticamente. Isso não aconteceu. E aí, como resultado disso aqui, a nossa sociedade ela começa a questionar o racionalismo. Ela começa a questionar todas aquelas propostas feitas desde o Renascimento até o nacionalismo e começa a dizer que isso não traz resposta para a gente. A nossa sociedade ela começa a duvidar de que nós realmente evoluímos, não no sentido biológico, porque isso as pessoas aprendem na escola e nem questionam se isso é ou não verdade, aceita aquilo como se fosse pronto, mas a questão da evolução moral e da evolução ética, as pessoas começam a perceber que elas não evoluíram. Pelo contrário, a gente só piora. Quanto mais o tempo passa, a gente só está piorando. Quanto mais o tempo passa, parece que a gente está morrendo, que a gente está sufocando, que a gente está asfixiando, porque nós estamos sendo desligados da nossa fonte de vida. É isso que acontece na prática na humanidade. E aí, no último quarto do século XX, da década de 70, meados da década de 70 para cá, e início do século XXI, essa época, esses 40, 50 anos últimos para cá, ele é marcado por uma explosão de espiritualidade no mundo. Só que as pessoas, elas voltam a procurar a espiritualidade por si. As pessoas voltam a tentar descobrir esse algo mais que elas continuam sabendo que existe, que elas se frustraram com os líderes e com o país e com o nacionalismo, e que elas se frustraram com o racionalismo, que elas se frustraram com todos esses outros que a gente deu uma olhadinha agora há pouco aqui atrás. Elas começam a procurar de novo Deus, como as tribos faziam, como o ser humano fazia há 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. E aí a gente vê que volta com toda a força pensamentos ou situações aonde as pessoas saem do racionalismo e migram totalmente para o sensorial. É onde a gente começa a escutar e dizer também palavras como eu me senti bem ou eu não me senti bem, referindo a alguma coisa relacionada a Deus. E aí é óbvio que a gente quer sempre buscar aquilo que faz a gente sentir bem. Só que aí nessa busca por sentir bem, pelo sensorial, abre margem para que o horóscopo, a astrologia, volte como resposta para o ser humano, abre margem para que o espiritismo, que nasce quase morto no século XIX, ganhe uma força incrível.
e as teorias reencarnacionistas, que não eram sequer cogitadas no mundo ocidental, ganhem maioria em muitos países ocidentais, como é o caso do Brasil, que a coisa já está acontecendo, porque se a gente para pensar, você pergunta para uma pessoa qualquer, o que acontece depois que você morre? Qual é a resposta que a pessoa dá? É não sei ou volta, de alguma maneira, ou reencarna de alguma forma. Esses são os pensamentos predominantes que tem. O curandeirismo evangélico ganha muita força também, e as pessoas começam a aceitar que as igrejas as explorem sob promessas de que elas vão se sentir bem se elas estiverem participando de tal ou tal reunião. O homem, ele tenta respirar. E todas essas coisas são tentativas de respirar, sem contudo levar o ser humano a ter uma vida com Deus de volta. É o ser humano, como Paulo, quando ele está discursando para os atenienses, naquele episódio lá de Atos 17, ele fala assim, a gente fica assim como que tateando no escuro, tentando, quem sabe eu dou a sorte e eu esbarro em Deus, enquanto eu estou tateando. E aí, a pergunta é, onde está Deus no meio disso tudo? Como é que eu posso encontrar com Ele? De novo, a gente reconhece que todas aquelas respostas ainda é um pouco confuso, porque nós somos uma geração de transição, mas a gente já sabe que aquelas primeiras respostas humanistas não resolveram. E a gente agora se volta para o espiritualismo, para a espiritualidade, mas a questão é onde é que está Deus nisso tudo? Aonde que eu vou encontrar Deus? Semana passada, nós vimos como é que o fôlego de Deus ele foi afastado da terra a partir da ação de rebeldia do homem. E uma coisa que é muito importante, que a gente precisa ter muito claro para nós, é que as teorias agnósticas, elas são quase verdadeiras naquilo que elas se propõem. Não há a menor possibilidade do ser humano, por si, entender Deus, descobrir Deus, chegar até Deus. Mas o que a gente vai descobrir quando a gente volta de novo para a Bíblia é que Deus fez o movimento de chegar até a gente. Deus, ele retira o seu fôlego da terra a partir dos nossos atos de rebeldia, mas ele continua soprando para que a coisa não acabe de vez e ele continua tentando voltar. Ele continua tentando se encontrar com o ser humano. E o mundo, ele vai tentando encontrar Deus a partir dos seus sentimentos ou a partir das suas intuições, mas nós descobrimos que nós podemos voltar a respirar a própria vida de Deus, direto na fonte, quando a gente descobre que Deus ele chegou até a gente. E eu queria que a gente, você que tem a sua Bíblia, abrisse em Atos capítulo 2 e quer acompanhar. Porque toda a Bíblia é essa história de como que Deus sopra vida no mundo, como que a gente se recusa a respirar desse fôlego, e como que Deus então agora está trabalhando para que isso volte a acontecer. Porque às vezes a gente perdeu até a capacidade de escolher se a gente quer respirar ou não, quando a gente não consegue encontrar Ele mais no meio disso tudo. Mas lá em Atos capítulo 2 nós temos a história de como que o fôlego de Deus, ele voltou para o mundo. A partir do versículo 1, está escrito assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos falando aqui de 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, depois que Jesus ressuscitou e ao longo do tempo que ele teve aqui na terra, que ele foi juntando os seus discípulos, ele vira para os discípulos e fala assim, vocês esperem em Jerusalém, porque vai acontecer uma coisa, e aí depois dessa coisa vocês vão começar a anunciar minha palavra e falar a respeito de mim para o restante do mundo.
E aí Jesus ascende aos céus, e aí os discípulos, então, 10 dias depois, eles estão reunidos no mesmo lugar. Um ambiente, talvez, pouca coisa maior do que esse ambiente que a gente está aqui hoje. Porque era em torno de 120 pessoas, talvez desse tamanho que a gente está aqui hoje. E de repente, veio do céu um som como de um vento. E aí aparece a palavra grega pnoes, que é da mesma raiz do pneuma. Eles escutam um barulho de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E aí, esse sopro forte, esse vento forte, ele não enche só a casa, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aparece ali a palavra pneumatos. O fôlego de Deus volta para o ser humano, como só tinha acontecido de maneira igual na criação do homem. Deus, ele agora retorna com a sua vida para a terra. E aí, quando isso aconteceu, as pessoas que estavam do lado de fora da casa, eles se reúnem porque eles não entenderam o que tinha acontecido dentro daquele lugar. E aí lá no versículo 17 a gente tem a explicação de Pedro para o assunto. Ele diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro, ele fala assim, é isso que está acontecendo agora. O que aconteceu nesse dia é que Deus soprou a sua vida de volta para o mundo. A vida de Deus que havia sido aspirada por Deus, que ele havia recolhido por conta do pecado e da rebelião do homem, Deus está soprando de volta. E está disponível novamente. E aí Pedro, ele vai explicando para as pessoas que essa vida agora está disponível a todas as pessoas. E aí no final, quando as pessoas vão perguntando um pouco mais para ele, lá no versículo 38, ele diz assim, eles perguntam para Pedro, Pedro, como é que a gente consegue ter essa vida de novo? Aí Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo, no grego diz, como um presente. Não é porque você merece, ou porque você descobriu e agora você é o detentor do negócio. Mas Deus deseja presentear aqueles que arrependem-se da vida de rebelião com a vida novamente. E isso agora está disponível para todas as pessoas. Isso está disponível para a gente aqui hoje. Isso é algo que cada um de nós aqui presentes podemos ter plenamente na nossa vida. Antes, porém, de nós termos qualquer efeito do Espírito Santo, do sopro santo de Deus, do fôlego de vida de Deus sobre a nossa vida, e a gente vai falar sobre isso nos 2 próximos domingos, o que isso acontece na prática na nossa vida e como que isso começa a afetar positivamente a nossa vida. Mas antes que a gente receba isso, e isso passe a ser realidade na nossa vida, a gente precisa voltar a andar com Deus. E aí, quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre que várias passagens, e aí quem essa semana participar dos encontros nos grupos, nas casas, nos grupos cultivos, vai ter a oportunidade de ler várias passagens que falam sobre isso. Deus, ele, o tempo inteiro na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ele está falando é como se ele estivesse falando assim, eu estou com você. Você quer estar comigo? É isso que a gente descobre que Deus está fazendo. O ser humano, ele foi em vários ismos, em várias teorias, tentar buscar explicar uma série de coisas.
Quando o tempo inteiro o que Deus está fazendo é, eu estou presente, eu estou de volta, eu soprei aqui, a vida está aqui, está acessível para cada pessoa que desejar. A pergunta é, você quer estar comigo? Porque lá no início, quando Deus tinha soprado sobre o homem e sobre a criação o fôlego de vida, a resposta primeira do homem para Deus foi, não, Senhor, eu não quero estar contigo. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero descobrir por mim, eu quero explorar possibilidades. Só que uma vez que ele faz isso, ele se desliga de Deus e ele começa a morrer. E no desespero da morte, de estar morrendo e de ver o mundo morrendo, ao invés do ser humano se voltar de novo para Deus, ele fica tentando criar, com outras coisas erradas, um jeito de consertar o negócio. Às vezes a gente faz isso em outras áreas da vida da gente. O negócio tá dando errado, aí alguém fala assim, não, se você fizer isso aqui, pode ser que você conserta o seu problema. Aí a gente olha e fala assim, eu não acredito não, vou tentar outra coisa. E você tenta outra coisa que te joga mais no buraco ainda. Que a coisa fica pior do que estava antes. Aí você, não, então agora eu vou tentar uma terceira coisa. E você tenta a terceira coisa, a coisa dá mais errada ainda. E a gente faz isso com Deus. Eu estou com você. Você quer estar comigo? O Sermão do Monte, pregado por Jesus, ele é caracterizado por ser uma mensagem sobre a vinda do reino de Deus. A ideia, quando a Bíblia fala sobre vinda do reino de Deus, a ideia é da presença ativa de Deus no mundo. E é por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a gente a orar, venha o teu reino. Jesus está querendo nos ensinar que isso precisa ser um desejo concreto da vida da gente. Eu quero que o reino de Deus venha para a terra. Eu quero que a presença de Deus venha. Eu quero que a maneira de Deus retorne. E aí no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está pregando e Jesus está falando para as pessoas sobre como que esse reino acontece, para quem ele vem, quem vai poder viver nele. E bem no meio do sermão, Jesus ele traz ou fala sobre algumas práticas de espiritualidade que tem o propósito de fazer a gente se aproximar um pouco mais de Deus. E são práticas tão simples. E toda vez que eu vejo essas coisas simples na Bíblia, eu me lembro daquela história do Naamã com Eliseu. Aquele soldado da Síria, general do exército da Síria, homem importante, que descobre que em Israel tinha um homem que podia curar ele de uma doença que ele tinha. E aí ele chega para aquele sujeito, homem de Deus, profeta de Deus, Eliseu, ele fala da doença dele, e aí o Eliseu nem recebe ele. O Eliseu manda o empregado que ele tinha na casa atender a porta, nem fala pessoalmente com o general, e fala assim, vai lá e fala com ele que se ele der 7 mergulhos no Rio Jordão, ele está curado. E aí aquele general se sente primeiro afrontado, porque o cara não veio falar pessoalmente com ele, né? Quem que esse sujeito pensa que é? E segundo, ele fala assim, eu achei que ele ia vir aqui falar umas palavras, fazer uns sinais, ele tinha levado um monte de dinheiro, um monte de presente, um monte de coisa, ele ia recolher toda essa minha oferta aqui, não sei o que, eu ia ficar curado. Mergulhar num rio sujo, pequeno, feio. E aí ele está indo embora sem mergulhar no Rio Jordão. E aí na metade do caminho, um dos soldados subordinados a ele fala assim, general, se ele tivesse pedido um negócio muito difícil para você curar a sua doença, você faria? Ele falou assim, faria, qualquer coisa. Então por que você não faz isso que é fácil? A essência, e Naamã vai lá e mergulha e é curado. Mas essa coisa que aconteceu com Naamã é a essência do ser humano. Se de repente a gente descobre que para a gente poder recuperar o sentido da vida, eu tenho que comprar uma passagem para a Espanha e fazer todo o caminho de Santiago de Compostela e caminhar só com um cajadinho na mão e eu vou receber uma iluminação, vou descobrir o sentido da minha vida, eu animo fazer. Mas às vezes coisas simples como essas que Jesus vai falar, que estão acessíveis, que você pode fazer todo dia se você quiser, que você pode fazer a hora que você quiser, a gente fala assim, isso aqui é muito simples. E o simples, ele vai sendo tão deixado de lado que daqui a pouco
a gente não sabe nem como fazer mais. É tão óbvio que a gente nem sabe direito como é que é. E aí lá no meio do Sermão do Monte, Jesus ele chega no último versículo do capítulo 5, ele está falando com os discípulos sobre uma série de coisas, ele está ensinando para os discípulos assim, olha, eu sei que vocês querem mudar o mundo, eu sei que vocês querem mudar a condição de Israel, mas para mudar a condição de Israel, vocês têm que mudar algumas coisas na vida de vocês primeiro. E mudar o mundo é tão difícil quanto mudar a gente mesmo. E a gente experimenta isso na prática do dia a dia. Quantos hábitos a gente tem, às vezes, que a gente quer deixar e a gente parece que não tem força suficiente para deixar. Quantas práticas, quantos costumes a gente tem na nossa vida e a gente fala assim, poxa, eu não queria ser assim. Eu não queria ter isso. Eu não queria fazer dessa maneira. Mas toda vez que eu chego no momento de fazer, eu repito o mesmo erro. Quanta coisa a gente tem. E a gente quer transformar o mundo. Mas Jesus está falando para os discípulos, vocês transformarem o mundo, eu também quero transformar o mundo. Jesus diz, vocês precisam mudar vocês. Aí Jesus ele chega no último versículo, Mateus 5, 48, ele fala assim para os discípulos dele. Então, gente, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí, assim, quem lê esse versículo pensa, ou Jesus estava doido, ou Jesus estava jogando uma coisa assim, para mostrar, tá vendo que vocês não conseguem? Então agora vocês dependem de mim, qualquer coisa assim. Porque a gente pensa, ser perfeito como Deus? Jamais. Como é que eu posso, na minha vida, ser como Deus é? E esse negócio que é tão interessante, que nós temos livros de teologia escritos para poder explicar esse versículo, que ele é simples. Jesus está querendo dizer só assim, se vocês conseguirem viver na vida de vocês aquilo que Deus é, a gente muda o mundo. E aí logo em seguida, quando Jesus ele fala isso aqui para os discípulos, e de fato, os agnósticos estão certos, se fosse só isso aqui, nós não temos como descobrir quem é Deus, ou chegar a ser como Deus é, ou entender as coisas de Deus. Mas, logo em seguida, Jesus ele explica como é que vocês vão fazer para conseguir ser como Deus. Para conseguir ser como o Pai Celeste de vocês. E aí Jesus ele fala sobre 3 práticas, 3 disciplinas espirituais e as suas respectivas funções que podem fazer com que a gente se torne como Deus. Lá no capítulo 6, no versículo 2, Jesus ele fala assim, quando, pois, deres esmola, aí Jesus vai explicar uma série de coisas. Primeira, e talvez mais dolorosa disciplina, é dar. Porque quando eu aprendo a dar, eu começo a entender como é que Deus sente. Eu começo a enxergar como Deus enxerga, porque Deus é um Deus que dá. E aí vai uma coisa bem interessante para você descobrir hoje. O único Deus, a única religião do mundo que tem um Deus que dá, é o cristianismo. Todas as outras religiões, os deuses demandam, os deuses exigem, os deuses trocam, mas os deuses não dão. O Deus que criou todas essas coisas é um Deus que dá. E aí, quando Jesus ele começa a falar sobre essas disciplinas, eu acho muito interessante a construção. Ele não fala assim, gente, se vocês derem esmola, não, ele fala assim, quando? Porque é óbvio que vocês vão fazer. É óbvio que vocês vão dar. A gente desvirtua tanto o sentido da esmola, que esmola hoje a gente pensa 2 coisas. Uma coisa que você dá para estimular a vagabundagem do sujeito, então não vou dar esmola para a pessoa não ficar dependente de mim. Esse é um pensamento. Né? O outro pensamento que a gente pensa sobre esmola é que eu dou aquilo que me sobra. Aquilo que eu não preciso desses R$2 aqui não. A Dilma comeu meu salário todo, então toma esses R$2 aí para você. Aí a gente se livra daqueles R$2. Às vezes das moedas. A gente não tem, né? Eu pelo menos não tenho nem pote de moeda na minha carteira. Eu não consigo nem guardar a moeda. Aí eu penso, estou cheio desse negócio aqui, mas agora o parquímetro também está pegando, né? Então também tem que guardar as moedas por parquímetro. Mas a ideia é essa, vou me livrar desse negócio. A gente pensa em esmola assim. A palavra para esmola nessa passagem, em todas as passagens que aparece a palavra esmola na Bíblia, é a mesma
palavra para misericórdia e compaixão. Jesus, ele em outras palavras, ele falou assim, quando você der compaixão, é óbvio que o escritor aqui, ele entendeu que Jesus, nesse momento específico, ele está falando sobre você dar dinheiro para uma pessoa, que é o contexto de dar compaixão para alguém. Mas a questão que está aqui é dar. Nós precisamos exercitar dar na nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia que eu lia ela e eu falava ou afirmava ela, mas eu pensava assim, eu ainda não descobri o sentido desse negócio não. Que é quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, gente, muito melhor é dar do que receber. Né? Depende assim, dar o quê? Né? Porque a gente não gosta de dar. Não é um negócio natural da gente. Naturalmente, nós somos egoístas. A gente quer juntar, a gente quer agregar, a gente quer levar vantagem. A gente quer, quando muito, trocar por uma coisa que seja vantajosa para mim também nesse sistema da troca. A outra disciplina espiritual que Jesus traz na sequência aqui, ele fala assim, e quando orardes, e aí depois do versículo 9 ele fala, vós orareis assim. É a oração. A oração, gente, ela tem deixado de ser uma prática no nosso dia a dia, na nossa vida, pelo seguinte. Às vezes a gente transforma a oração em um instrumento simplesmente utilitarista. Eu vou orar para pedir coisas para Deus, para falar coisas com Deus que eu estou precisando para ver se Ele resolve os meus problemas. E aí a gente descobre que talvez a cada 5 coisas que a gente pede para Deus, uma acontece na vida da gente. E às vezes a gente ainda fica desconfiando, será que foi Deus mesmo ou ia acontecer naturalmente? E deu o acaso de que eu orei também e o negócio acabou acontecendo. Aí quando a gente vai ficar analisando esses negócios, a gente vai perdendo a vontade ou a relevância da oração. Porque eu começo a pensar assim, eu peço. E ele não faz. Às vezes ele só faz. Para que orar? Para que ficar gastando tempo com esse negócio? Quando, na verdade, quando a gente vai, eu acho interessante que Jesus fala assim, vós orareis assim, oração não é um negócio que a gente faz de qualquer jeito. Oração é um negócio que a gente precisa aprender a fazer. Oração não é um negócio que você faz do jeito que vem no seu coração de fazer. E aí Jesus, ele vem e ele ensina os discípulos a orar. E se você faz a análise da oração do Pai Nosso, que é a mais famosa de todas elas, tem várias orações na Bíblia, mas dos 8 itens que aparecem na oração do Pai Nosso, só 2 são utilitaristas. Só tem 2 coisas que a pessoa que está fazendo aquela oração, ela está pedindo para ela. As outras 6 coisas, os outros 6 itens, eles são expressões de relacionamento com Deus. Elas são expressões de conversa com Deus, expressões de que eu estou me aproximando mais, eu estou buscando um pouco mais, e eu estou respondendo a Deus algo que Ele está falando comigo. É aí que vem uma das grandes coisas da oração. Oração, às vezes, a gente transforma num movimento de mão única, onde eu falo, e eu encerro com um amém, e eu levanto e vou embora. Mas, na verdade, a proposta bíblica da oração é eu ouvir alguma coisa e eu preciso agora responder isso que eu ouvi. A questão é, se eu não estou escutando, para que eu vou orar? Se eu não tenho o que responder, quando muito eu tenho que pedir. Pedir a gente sempre tem um monte de coisa para pedir. E aí o terceiro movimento, Jesus fala assim, quando jejuardes, não fala se jejuardes, se vocês quiserem, não. Quando vocês forem fazer, porque é óbvio que vocês vão fazer. E aí quando a gente jejua, a gente está descobrindo, a gente está afirmando que o físico, ele não é a realidade única e nem última. O físico, ele não é o foco da vida da gente. E aí quando você está se abstendo daquilo, você está dizendo para você mesmo, dizendo para Deus de que existe algo tão importante quanto, e às vezes mais importante do que esse físico aqui que a gente está vivendo. Não é isso que vai me dominar. Quantos problemas nós temos na nossa espiritualidade porque o nosso físico ou a nossa carne, ou os nossos desejos, ou os nossos impulsos dão a palavra final nas nossas decisões. Quando você tem que tomar uma decisão,
quem fala, no final das contas, o que você tem que fazer é sua carne, é o seu desejo. Por mais que depois que sacia aquele desejo, você volta para a racionalidade, você pensa, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter procedido desse jeito. Porque agora a carne dormiu. O físico saciou. Mas isso só vai acontecer até o momento que aquela fome física voltar. Quanta coisa a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida por causa disso. Para voltar a respirar o ar puro de vida, a gente precisa andar com aquele que sopra. Essas aqui são meio simples da gente começar a aplicar na nossa vida disciplinas espirituais que vão fazer com que a gente comece a andar com Deus. Comece a receber esse fôlego de vida, esse ar espiritual que faz a nossa essência viver. Hoje, Deus está dizendo para a gente, eu estou com você. Você quer estar comigo? O que a gente responde para Ele? O que a gente vai falar para Ele na prática? O que a gente pode, hoje à noite, e aí nós vamos fazer um exercício disso agora, enquanto a gente vai tomar a ceia, o que a gente pode fazer hoje, dizer para Deus hoje, responder para Ele hoje, que de fato a gente vai aplicar amanhã, ou talvez hoje quando chegar em casa, ou ao longo dessa semana, na prática da nossa vida, com relação a essa pergunta. Eu estou com você. É isso que Deus está falando o tempo inteiro na Bíblia. Eu estou convosco, estou convosco, estou convosco, estou contigo. Fala para quase todo mundo na Bíblia, Deus tem um momento que Ele chega e fala, eu estou contigo. Vai lá, pode que eu estou junto. Mas o tempo inteiro a gente vê essa pergunta, você quer estar comigo? Porque Deus não força a gente estar com Ele. Eu queria fazer uma prática diferente hoje na nossa ceia. Uma das maneiras da gente orar, não de maneira utilitarista, ela é chamada pelas pessoas que fazem isso aí, que são pessoas que falavam em latim na época que eles construíram isso aí, de Lectio Divina. É uma maneira que a gente pode usar, que a gente pode praticar, de fazer uma leitura bíblica, não de estudar, não de tentar descobrir coisa teológica ali, não de ficar procurando se tem erro, se não tem erro, não. É uma leitura bíblica onde a gente vai escutar o texto bíblico. A ideia é que aquilo desce da mente para o coração e você tenta perceber o que Deus está falando pessoalmente para você naquele texto. E aí você medita e aí você responde para Deus. E aí a sua oração é uma resposta de alguma coisa que você escutou. Essa semana eu estava conversando com alguém, eu estava falando que essa coisa de vida espiritual, ela é muito semelhante, tem muita semelhança com a nossa própria vida física. Então você pensa quando você nasceu. Quando você nasceu, no momento que você saiu da barriga da sua mãe, você enxergava no máximo 30 centímetros de distância. Então assim, você sabia que existia coisas para lá, mas você não sabia o que era. Você não conseguia nem enxergar essas coisas. Depois, à medida que os seus olhos foram enxergando e acostumando, você começou a alcançar as coisas. Mas quando alguém chegava e falava alguma coisa com você, você só escutava barulhos, você escutava sons, e a sua resposta também eram sons quando você era criança, de maneira que você não conseguia entender o que estava sendo, mas você sabia que tinha alguma coisa lá. De tanto você ouvir, hoje você consegue se relacionar com o mundo físico do jeito que você se relaciona. Você escuta os sons que eu faço e eles fazem sentido para você. A nossa vida espiritual, ela é um pouco parecida. Quando a gente nasce de novo, quando o nosso espírito recebe de novo aquele fôlego de vida, a gente começa igual um nenenzinho. A gente não consegue ainda discernir todas as coisas. A gente tem dificuldade de entender o que é emoção, o que é espiritual, se Deus está falando comigo, não está, como é que está e todas essas coisas. Mas a gente sabe que tem alguma coisa lá. A gente sente que tem alguma coisa para fora da gente.
Mas como o neném, a gente não consegue enxergar muito longe, a gente não consegue discernir os sons. Mas quanto mais a gente vai fazendo, mais claro o mundo espiritual vai ficando para a gente. Nós queremos, Deus, responder positivamente a essa pergunta, a esse convite que o Senhor tem feito constantemente a nós, de que o Senhor está com a gente. E se nós queremos estar contigo, queremos estar contigo e queremos mostrar ao Senhor nessa semana que estamos contigo, que pedimos oportunidades para poder viver a vida do Senhor em nós e poder também soprar sobre essa vida, sobre outras pessoas. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós presentes aqui, nos dando uma semana cheia da presença do Teu fôlego de vida sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.